Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro virtual, que é motivo de muita satisfação, de muita alegria para nós, da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, podermos estar junto com todos vocês, através destes canais virtuais de comunicação, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, tentando de alguma forma, de alguma maneira, minimizar este dissabor, deste afastamento social necessário nesse momento e que nos mantém distantes fisicamente, mas com certeza muito próximos através dos pensamentos. Nesta noite, teremos como palestrante que veio trazer os teus conhecimentos para nós, o nosso companheiro e amigo Dom Carvalho, que vai trazer o tema Amar e Auto-Amar-se. Então nós de antemão agradecemos a sua disposição, o seu interesse em nos atender este convite e que possamos rogar ao alto, pedir a Deus que possa iluminá-lo sempre, para que ele continue com esse desejo, essa vontade de transmitir, mesmo que seja através desses canais virtuais, o seu conhecimento, o seu entendimento da doutrina espírita. Neste momento, vamos nos preparar para assistir a palestra e gostaríamos de convidar a todos vocês para que pudéssemos fazer uma prece, para que essa prece pudesse nos ajudar a nos preparar para que possamos absorver tudo aquilo que o nosso irmão pretende nos trazer. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, rogando ao alto muita luz para todos nós. Que as nossas casas, o ambiente onde estamos agora, possa ser invadido por uma chuva de luzes e de bênçãos que vão nos preparar, que vão nos ajudar nessa preparação, para que possamos, nesses minutos que passaremos juntos ouvindo esta palestra, possamos absorver ao máximo os teus ensinamentos, para que depois possamos, diante da convivência do nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, poder transferir essa confiança, essa esperança, essa fé, que esta doutrina libertadora, que é a doutrina espírita, nos dá condições de poder fazê-lo. Ampara, Senhor Jesus, a cada um de nós e nos permita, Senhor, fazer aquela prece que Tu nos ensinaste, que é a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas e das nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Mas não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Senhor, do mal e de todos os males, e que assim seja.
Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo pode cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. André Luiz. Pra cada lágrima triste que chorei, surgiram 10 poemas diferentes. Ao Pai agradeço a estrada que passei, e se Ele quiser vou novamente. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprendi que quem faz o mal só merece perdão. Perdão que é o perfume da flor, o abraço contra a solidão, sorriso no rosto e a bondade estampada nas mãos. Pra cada mentira que um dia suportei, em mim uma palavra falava docemente, que o bem não estava nas sobras que eu dei, e o pobre é aquele que ajuda o indiferente. Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber, se a gente pode ser feliz vendo o outro sofrer. Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu, porque se a gente melhorar, vence você e eu. O amor é bênçãos que vem de Deus, há quem diga é só meu, mas o amor é de quem tiver, de quem quiser. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução para tudo que a gente quer. O amor é bênçãos que vem de Deus, há quem diga é só meu, mas o amor é de quem tiver, de quem quiser. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução para tudo que a gente quer. Olá, meus queridos, um grande abraço para todos vocês. Dizer da minha alegria de ter sido convidado para estar aqui gravando um pouco dessa mensagem sobre o amor para vocês. Fui convidado aí pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, dizer da minha satisfação, da minha alegria. Embora eu não sou palestrante, eu sou um contador de causos, mas vamos aqui trocar 2 dedos de prosa, um pouco sobre
sobre o amor, o que é amar. E eu começo contando uma pequena história que eu vi outro dia que achei interessante. Há uns anos atrás, ainda no tempo que o Chico Xavier, esse grande profeta de Jesus, esteve aqui de uma forma direta entre a gente, né, atendendo em Uberaba, uma senhora do Ceará, ela tinha ficado sem seu filho de 21 anos de idade, que tinha suicidado. Imagina a dor dessa mãe. E ela ficou relutando mais de 2 anos para ir até o Chico Xavier para ver se recebia alguma notícia do seu filho. Mas ao mesmo tempo ela já tinha lido algumas obras espíritas e lia então ali a Kardec, e ela percebeu que seria muito difícil, na situação que ele morreu, de um suicida, conseguir alguma mensagem dele. Mas mesmo assim ela foi. Coração doendo, saudade demais. Chegou era de madrugada. E o Chico, na época, os seus assessores distribuíam senhas. Eram 30 atendimentos por dia. E ela recebeu a senha número 1 para ser atendida. Quando o dia já estava amanhecendo, chegou uma senhora desesperada em um carro de luxo, querendo ser atendida. Ela tinha perdido os seus 2 filhos em um acidente de carro. Você imagina a dor também dessa mãe. Mas não tinha mais ficha para ela ser atendida naquele dia. E aquela senhora do Ceará ficou pensando o seguinte: essa mulher perdeu seus 2 filhos num acidente de carro. Claro que não foi porque os meninos provocaram. E o meu morreu através do suicídio, que ele tirou a própria vida. Analisando aquilo, ela chamou a senhora e entregou a senha para ela, para ser atendida. E ela foi embora para o hotel. Quando foi 2 horas da manhã, bateram a sua porta no quarto do hotel, dizendo que Chico estava chamando por ela. Ela falou: deve haver algum engano, porque até tive lá de manhã para ser atendida, mas eu passei a minha senha, né, que era número 1, para uma senhora ser atendida. Falou: não, é você mesmo que o Chico está chamando. Falou: então vamos lá. E assim que ela chegou, que ela entrou no salão, Chico já começou a ler a carta do seu filho. E dizia assim: mãe, você sabe que não era para eu estar aqui. Mas quando você deu a sua ficha número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel foi até onde eu estava e disse para mim: eu vim lhe buscar para você escrever uma carta para sua mãe. Porque sua mãe, quando passou a senha, a ficha para uma outra mãe, num gesto de amor, ela fez com que eu viesse aqui. Vamos lá. E aí ele passou a contar toda a história que tinha acontecido com ele, falar sobre que a vida continuava e tal. Enfim, o que a gente percebe é que foi o gesto de amor dela, dessa mãe, desse rapaz, na direção de outra mãe, que foi possível tudo isso. Então, quando a gente fala de amor, você imagina, você abre mão de algo que você acha que seria muito importante para você, mas você percebe que no outro vai ser melhor, né? E aí essa passagem do Evangelho eu acho muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Foi o caso desse amor, desse gesto, desse carinho, dessa mulher cearense para com essa outra mãe que chegou desesperada. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Amar é perdoar. E a melhor maneira de amar e perdoar é o auto-amor, o auto-perdão. Não estou falando aqui de maneira egoísta, né? De maneira narcisista. Quando você, de fato, tem um alto amor por você,
você tem mais condições de amar o outro. A gente precisa aprender a amar primeiro a gente. E como é que funciona esse amor em nós? A gente analisa o que é que eu estou fazendo comigo, com a minha linha de pensamento, de raciocínio. O que é que eu tenho feito de bom para mim? Às vezes eu exagero na comida, na bebida, no cigarro, quer dizer, coisas que prejudicam a morada do meu espírito, o meu corpo, vicia a minha mente, aí meu pensamento passa a viver muito mais em ter, né? Ter tantas coisas pela frente e não ser. Então, amar a si também é equilibrar de tudo que acontece com a gente no dia a dia, na nossa vida, né? No corre-corre que a gente faz no dia a dia. Como é que eu estou me amando diante dessas coisas todas, né? Diante de tudo isso que eu já falei. E o auto-perdão. Quando eu erro, mesmo assim, eu preciso me perdoar. Aprender a me perdoar. Você assim, olha, eu sempre digo isso para mim, Tom Carvalho, tu estás perdoado. Agora procura não errar mais. Mesmo que você erre, comece de novo, como diz Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos que ter conosco. Porque senão, a gente, quando percebe que errou, que não perdoou, entra no vitimismo. Eu realmente eu tenho muito que aprender, eu não valho nada, a vida é assim. Não, não é não. Quem faz a vida ser melhor é a gente mesmo, com o amor, amar a gente, perdoar. Né? É o auto-amor, o auto-perdão, e aí a gente passa a amar as pessoas, desde pequenos gestos até coisas grandiosas, né? E eu fico vendo quantas pessoas que têm um trabalho magnífico, maravilhoso em centros espíritas, em outras casas religiosas, que atende a tantos, e sobretudo nesse momento de pandemia, nessa dificuldade, a gente precisa estar muito atento a estar ajudando a outras pessoas e ajudar a gente mesmo, a não ter medo, né? Controlar mais essa angústia, essa coisa que não passa. A gente tem que ir com muita calma. Aliás, eu gostei muito, outro dia, vendo o Haroldo Dutra falando sobre essas coisas que acontecem com a gente. Por exemplo, o medo. Não é que seja errado você ter medo. Nós tínhamos... Isso muito, vem lá do nosso começo. A gente tinha medo que algo acontecesse com a gente, perdesse a vida. Hoje nós temos que tratar muito essa questão de dizer o seguinte: medo, tudo bem, venha, qual que é seu problema comigo? Ele tem que ser hóspede, né? E não o dono da casa. Eu achei fantástico essa análise. E fica ali por um pouco, depois vai embora, sabe? Não alimenta isso. E tantas outras coisas que acontecem conosco. Às vezes você fica com raiva, depois se arrepende tanto de ter ficado com raiva. Não. Cuida para que essa raiva não faça morada em você, mas aprenda com isso. Eu tenho procurado nessas coisas não de simplesmente repelir, mas vem, eu analiso, vejo até que ponto aquilo foi bom ou não. Se arrependo, eu peço perdão para mim mesmo, né? E procuro, se eu magoei, se eu machuquei alguém, eu procuro pedir desculpas, pedir perdão para a pessoa, mostrar que eu errei. E a partir daí, bola para frente e caminhar, né? Tem uma outra parte também que eu gosto muito quando fala da lei de amor. Eu acho fantástico esse resumo aqui também, que está no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que bacana isso. A lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos, começo,
elevados à altura do progresso feito. Porque no começo, na nossa origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Aliás, eu acho que nós ainda estamos muito nessa aqui. No começo, na origem, o homem só tem instintos, mas quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruídos e purificados, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu acho fantástico essa leitura, sempre leio, releio, e eu até anotei para não errar, para passar para vocês. Então, eu acho que, em resumo, é isso. Essa é a coisa que nós mais temos que aprender, né? Essa lei. É desejar ao outro, querer que o outro passe por aquilo que eu quero para mim. Na medida que a gente tem isso, com certeza a gente vai melhorando a cada dia. Uma outra frase de Chico Xavier que eu gosto muito, acho que não sei se é de Emmanuel através dele, que Jesus não pediu que nós andasse de joelhos pelas ruas, que subisse o Monte Everest, que escalasse montanhas. Não. Pediu que amássemos uns aos outros. Então a gente precisa compreender melhor o que é o amor, o que é amar, o que eu quero para mim. O que eu quero para mim eu desejo para o outro. Porque ninguém vai desejar que uma cobra te morda, que algo te aconteça de ruim, que um acidente te aconteça, te mate. Mesma coisa, a gente não pode desejar isso para o outro. Então, desejar coisas boas para a gente e para o outro sempre. Eu acho que essa que é a grande lição. Eu tenho que olhar sempre para o ser humano, para todos, independente de quem quer que seja, como filho de Deus. Eu sou uma cria, né? Eu nasci, eu vim da essência da vida, da ânsia da vida. Os outros também vieram. Estamos aqui de passagem, como diz André Luiz, isso aqui é um tempo, mas precisamos passar melhor esse tempo. Significa viver, como diz o poeta, não ter a vergonha de ser feliz, cantar, se alegrar, amar, na certeza de sermos eternos aprendizes. Tá bom? É um pouco de bate-papo apenas aqui com vocês, que me pediram para estar conversando. Não sei se estou acrescentando muita coisa, se estou chovendo no molhado, mas eu acho que é um pouco isso, né? A gente fazer sempre essa reflexão em torno do amor, porque não aquele amor que a gente diz para a mulher, quando está querendo conquistar, eu te amo, né? Meu bem, né? Aí fica aquela coisa, depois que casa, briga um pouco, né? Aí é meus bens para cá, seus bens para lá. Então, mas é o amor de respeito, de carinho, independente das dificuldades que nós passamos na vida. E para encerrar, eu gosto sempre de cantar essa música e vou cantar. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no olhar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim.
Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existir. Jesus, Jesus. Como diz Bezerra de Menezes, muita paz. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Olá, muita gratidão em ter você mais uma vez conosco neste encontro virtual, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Vamos nos preparar agora para a nossa prece de encerramento com a fluidificação da água. Portanto, convido você a ficar numa posição confortável, fechar os seus olhos, serenar o seu coração, a sua mente, deixar todas as preocupações bem distantes daqui e se conectar com um mundo maior, onde a espiritualidade amiga segue trabalhando incansavelmente em nome de todos nós e em benefício de todos os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos agradecer primeiramente por mais esta oportunidade de aprendizado através desta linda palestra que acabamos de ver. Que possamos aproveitar as lições que foram apresentadas e exercitar no nosso dia a dia, buscando sempre o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Exercitando sempre a prática das boas ações, da caridade, do perdão, da gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos neste planeta escola, onde ainda temos muitos sofrimentos, é verdade, muitas provas, muitas dificuldades. Mas sabemos que tudo aquilo que enfrentamos tem uma razão de ser. Então, em qualquer provação pela qual saibamos passar de forma resignada, nós sempre saímos fortalecidos. Pedimos a Deus e a espiritualidade amiga que fortaleça a fé de cada um dos nossos irmãos, em especial aqueles que passam por momentos tão delicados, seja por questões de saúde, de perdas sofridas,
elas materiais ou não, sabemos que lidar com perdas é algo que causa um certo desconforto. Mas devemos lembrar também que tudo que nos foi dado nesta vida foi para o nosso aprendizado e veio por empréstimo de Deus, que é nosso Pai e que é todo bondade e misericórdia. Então, não devemos nos prender a nada, pois tudo que é material é também passageiro, e os verdadeiros tesouros, aqueles que não têm preço, e tudo aquilo que vamos levar conosco quando voltarmos à pátria espiritual, vai dentro da gente, da nossa essência, é a nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta para com o próximo, para conosco também. Pois Jesus nos ensinou o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Saibamos amar os próximos, mesmo aqueles que não são tão próximos, e também aqueles próximos que nos magoaram. Esses são os que mais necessitam do nosso amor. Lembrando sempre que perdoar é uma forma de amar, e amar principalmente a nós mesmos, pois quando liberamos o perdão, aliviamos a carga, diminuímos o peso que carregamos nesta estrada da vida. Vamos vibrar neste momento por cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco, por cada um que irá assistir também este material posteriormente. Vibremos por nossas famílias, por nossos locais de trabalho, pelos nossos lares, pela nossa casa de oração, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por todos os trabalhadores e trabalhos que são feitos naquela casa. Pedindo a Deus que possamos, no tempo dele, retornar presencialmente aos trabalhos. E enquanto isso não for possível, agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade pelo privilégio de podermos usar a tecnologia para aproximar pessoas e para nos mantermos conectados em oração por todos nós, por toda a humanidade, pelo planeta Terra, por todas as pessoas que passam por dificuldades, para que possamos nos fortalecer a cada dia e saber esperar no tempo de Deus que as coisas se acalmem, porque nada é para sempre, tudo passa. Assim como não existe a felicidade plena, constante neste mundo, também não existe pura e simplesmente a angústia para sempre, o sofrimento eterno. Tudo é passageiro. Se tivermos uma fé inabalável, poderemos enfrentar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo, pois sabemos que não estamos sozinhos. Deus, nosso Pai, nos ampara, nos protege. Nossos espíritos protetores, benfeitores, nos intuem, mas precisamos estar sempre abertos a estas intuições, a esse cuidado que vem do mundo maior. Saibamos receber esses cuidados também. Pedindo a proteção de toda a espiritualidade, em especial do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso patrono espiritual, todas as suas equipes, todas as falanges do bem, as equipes
do mentor da nossa casa de oração, o irmão Cornélio, que neste instante todos esses trabalhadores, esses benfeitores, fluidifiquem as águas dos nossos irmãos, colocando em cada recipiente a medicação necessária para a cura dos males físicos ou espirituais. Que os nossos irmãos desencarnados também possam absorver deste conteúdo, serem atendidos pela espiritualidade, seguirem o seu processo de evolução, e que aqui na Terra, todos nós que ainda estamos neste planeta escola, saibamos seguir, dia após dia, trabalhando, estudando, amando, fazendo pelo nosso próximo, como nos ensinou Jesus. E que fazendo tudo isso, sigamos protegidos e amparados, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos pela sua companhia. Você que esteve conosco neste encontro virtual mais uma vez, gostou da nossa palestra? Então faz um favorzinho, dá o seu like, curte aqui no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, vamos divulgar este material. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ative as notificações e fique sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui. Esperamos você na próxima semana com mais uma palestra inédita da nossa casa. Um grande abraço, que Jesus o abençoe.